Está começando o quarto e último episódio do podcast Experiência do Paciente, uma parceria da TV Câmara e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho, o EJE. E neste episódio de despedida estamos recebendo mais uma vez ela que já se tornou nossa co-anfitriã, a psicóloga Larissa Hoff, gerente da qualidade do EJE e coordenadora do projeto de experiência do paciente. Bem-vinda, Larissa, que começou no primeiro episódio, era coordenadora multiprofissional e hoje termina como Digamos gerente que eu da tive qualidade. um upgrade. Um upgrade nesse meio tempo. Vamos considerar assim, um upgrade. A gerência veio agora no início desse mês, né? Como uma oportunidade de fortalecer todas as ações que nós já estamos discutindo aqui, que visa tanto a experiência do paciente na unidade quanto a qualificação do sistema de saúde, né? Mas eu estou muito feliz, Francisco, pelo espaço que você abriu para nós aqui, que a TV Câmara abriu, para a gente discutir saúde. É muito importante a gente discutir saúde. Isso. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? A gente tem que sentar e planejar. Se a gente não planejar, não tem como sair do lugar. A gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, obrigada por esse espaço para a gente apresentar à comunidade quais são as nossas expectativas para o hospital, no que a gente tem trabalhado. E eu estou muito feliz com tudo que a gente tratou até aqui e acredito que esse episódio vai ter o mesmo desfecho. Sem dúvida. E aqui, fazendo sua estreia, né, nessa série de podcasts, a Fernanda Ribeiro, que é agora a nova diretora administrativa do EJE. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e faço das palavras da Larissa as minhas palavras. Então, é um agradecimento imenso por ter nos permitido estar aqui e apresentar esse grande projeto de experiência do paciente. E eu que agradeço a vocês pela disposição, né, de estar aqui com a gente. Então vamos começar, Larissa, perguntando para você que esteve nos 4, né? Esteve nos 3 anteriores também, quais foram os principais aprendizados dos 3 episódios anteriores sobre experiência do paciente? A experiência do paciente é um conceito muito amplo, né, Francisco? E envolve muito a percepção do paciente sobre o cuidado. Mas se eu pudesse eleger assim, 4 pontos importantes foram a importância da escuta ativa e do envolvimento do paciente na jornada do cuidado. Então, envolver ele dentro de toda a trajetória dele de saúde. Pequenos detalhes fazem uma diferença significativa. Então, a gente não pode deixar batido os pequenos detalhes. Às vezes a gente pensa assim, é uma coisinha simples, não vai fazer tanta diferença. Faz muita diferença. A necessidade de um olhar sistêmico para a experiência do paciente. Ela não é só a satisfação do paciente com algo pontual, a limpeza, a organização, a alimentação. Ela é a percepção de cuidado dele. Isso é muito mais sistêmico e a gente precisa ter um olhar atento. E a integração da equipe multiprofissional e a comunicação com o paciente. Sem a comunicação, a gente não consegue ir para frente. Então, a comunicação assertiva, adequada com o paciente entre equipes também fortalece e aprimora a experiência do paciente na unidade. Tá certo. E, Fernanda, na sua opinião, como a mudança de cultura nas instituições de saúde pode ser mais impactante do que apenas ajustes nos processos? Quando a gente trabalha mudando um processo, a gente pensa no processo em si, muitas vezes não engloba as pessoas e o que as pessoas estão pensando desse processo, por exemplo. Então, trabalhamos, às vezes, só no processo. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em algo a longo prazo, alguma ideia mais permanente, hábitos que vão permanecer ao longo do tempo. Então, quando a gente trabalha em um processo, aquele processo ele vai sendo ajustado ali ao longo do tempo para dar certo. Quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa em alguém que vai executar aquele processo e processos, ajustes, outros que vão dar certo porque são as pessoas que têm uma cultura de eu vou fazer dar certo. Então, quando eu implemento, por exemplo, algo dentro da experiência do paciente, eu estou pensando em
como que aquele paciente vai se sentir com o meu cuidado. Se eu tenho uma cultura de respeito, se eu tenho uma cultura de educação, de empatia, eu consigo tratar aquele paciente com muito mais diferença, independente de qual processo que eu estou executando. Larissa, qual foi o insight mais marcante discutido nos episódios anteriores? Para mim, o mais marcante é a gente valorizar o profissional que está cuidando desse paciente, né? Nós discutimos pontos bem importantes, mas são pessoas cuidando de pessoas. Se nós não cuidarmos dos nossos colaboradores no sentido de treiná-los, capacitá-los, dar autonomia, organizar o ambiente, proporcionar um ambiente seguro de trabalho, nós não vamos ter isso com os nossos pacientes, né? Então, é uma reação em cadeia. E um outro ponto, se eu puder dizer, Francisco, sim, é que a experiência do paciente, ela não é só uma coisa bonita para a gente fazer, né? Às vezes as pessoas me cobram assim: ai, Larissa, quais são os projetos de humanização que você tem? A Política Nacional de Humanização é muito clara, ela é uma ferramenta de gestão. Ela não é festinhas, ela não é comemorar aniversários, ela não é só isso. Isso também está englobado na individualidade da pessoa, mas não é a Política Nacional de Humanização. E a experiência do paciente é a mesma coisa. Então, não adianta eu proporcionar para ele também uma experiência incrível de saúde e promover um evento adverso. Então, uma coisa tem que estar encaixada com a outra, né? Eu falo sempre que é um joguinho de Lego. Então, você vai montando as pecinhas corretamente para você ter aquilo que você almeja. Senão, você vai ter um monte de coisas sem nexo. Eu penso que é isso, assim, do que a gente pôde falar aqui, que a gente teve maior, assim, que tem que ficar na memória cuidar dos colaboradores, porque são pessoas cuidando de pessoas, ter atenção aos detalhes com os pacientes para não promover um evento adverso e ouvi-los para entender qual que é o papel deles dentro da jornada do cuidado, o papel do paciente. Tá certo. Fernando, você poderia compartilhar exemplos práticos de mudanças que ocorreram em instituições que priorizaram a experiência do paciente? Tem instituições que, quando implementam comissões de humanização, por exemplo, eles apresentam, a partir do momento que implementam uma comissão de humanização, começam as ações envolvendo a experiência do paciente, começa uma mudança de cultura, que é algo que a gente já comentou aqui, e aí vai começando algo mais permanente. Então, desde a recepção até o momento do cuidado. Então, o paciente chega na recepção e ele já é atendido de uma maneira mais humanizada, né? E o comitê, por exemplo, um comitê trabalharia nesse sentido, perguntando o nome do paciente, buscando entender ali todas as queixas do paciente desde o primeiro momento. Então, por exemplo, numa emergência, se eu chego com dor torácica, eu tenho um atendimento diferenciado até por parte da empatia, do acolhimento, da forma de manejar aquele paciente. Então, se aquele paciente chega com dor, o próprio recepcionista, a partir do momento que ele tem as orientações devidas, a partir do momento que ele tem um treinamento específico, ele vai saber levantar da cadeira, ir até aquele paciente, questionar, trazer, conduzir, chamar o que está preparado ali para poder um profissional para conduzir aquele paciente para dentro, já fazer um eletro, por exemplo. Então, acolhe a dor daquele paciente, acolhe a queixa daquele paciente, né? Então, desde esse momento da recepção, já começa a tratar esse paciente de uma forma mais humanizada, que lá dentro vai impactar na experiência do paciente. E como a gente comentou já das outras vezes, a experiência do paciente não vai ser só esse momento, não é só essa recepcionista que vai fazer isso. Então, é o conjunto de tudo. A gente precisa, a partir do momento que as unidades de saúde implementam isso, então essa é a história de outras unidades, desde a recepção, até o cuidado, até os exames, até a saída do paciente, a forma que ele vai ser tratado, precisa ser um conjunto que vai impactar positivamente na jornada dele. Então, se a gente for falar de instituições de saúde que resultaram em uma boa experiência do paciente, o impacto é completo. E um dos pontos que nós estamos implantando no EJA agora é a mudança de fluxo do PS. Então, nós estamos arduamente trabalhando no fluxo do PS, desenhando literalmente o caminho do paciente para a gente entender dentro da estrutura onde se concentra a maior parte dos pacientes, por que eles estão se concentrando lá, o que está reprimindo esse paciente dentro da unidade que está
tendo demora na liberação desse paciente, ou seja, para internação, ou seja, de alta, ou seja, de regulação. Então, isso faz parte da experiência do paciente, não só tratar o paciente bem, compreende? O que a gente fala sobre a ferramenta de gestão, você tem que sentar e analisar qual que é a jornada dele lá dentro. E os hospitais que trabalham a experiência do paciente, todos sentaram para discutir fluxo do circuito do paciente dentro da unidade. Porque não tem como a gente, como eu falei, fazer festinhas, tratar bem, dar bom dia, se o fluxo está todo bagunçado, o paciente está batendo cabeça dentro da unidade. É verdade. E, Larissa, como os ouvintes podem começar a aplicar esses aprendizados em sua prática diária, seja como profissionais de saúde ou gestores? Bom, vamos considerar, então, que os nossos ouvintes são profissionais de saúde, né? Gestores de unidade de saúde. Então, praticar a escutativa do paciente. Chamar o paciente pelo nome. Francisco, né? O que eu posso te ajudar? O nome da gente reverbera cria uma maior intimidade. Uma maior intimidade, né? E uma pessoalidade, né? Então, não é assim, eu estou tratando você, eu estou tratando o Francisco com tudo que ele é. Então, isso traz uma melhora na comunicação. Fazer pequenas melhorias no ambiente de trabalho. Um dos protocolos que nós estamos implantando no hospital agora é o protocolo 5S. O 5S ele vem para fazer uma limpeza no ambiente, não uma limpeza física, mas uma limpeza de ambiente. Então, por exemplo, tudo que não é necessário estar lá, a gente tira para que o ambiente tenha uma aparência mais organizada e além de ser mais organizada, que o colaborador tenha acesso ao que ele precisa de maneira mais fácil, mais segura. Sim. Então, é importante fazer pequenas mudanças. E também incentivar reuniões de equipe para tratar, de novo, uma questão que eu falei no episódio passado, eu acho, que eu falei assim, nós precisamos ter conversas difíceis quando as coisas estão boas. Isso. Na saúde, a gente precisa sentar para discutir fluxos, processos, jornada do paciente, gestão operacional, gestão de pessoas quando as coisas estão bem, quando nós estamos com bons resultados, quando nós não temos problema. Porque daí a gente vai trabalhar a melhoria. Senão a gente vai só tampar buraco e aí não é uma melhoria, é só uma mudança. A gente está apagando incêndio. Então, nós, enquanto gestores de organizações de saúde, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos aprender a discutir a saúde, né? Discutir os processos e trabalhar em cima de melhoria, sempre tentando melhorar o que já é bom. Isso aí. E, Fernanda, quais são as tendências mais promissoras na experiência do paciente, como a digitalização e o uso da inteligência artificial? Dentro da experiência do paciente, se a gente for pensar em inteligência artificial, uma das coisas que mais poderiam impactar, né, e até pensando dentro do projeto, seria, por exemplo, uma assistente virtual que poderia responder às dúvidas desses pacientes, né? Tem dúvidas que são muito comuns, então, muitos pacientes que chegam, às vezes eles poderiam sanar essas dúvidas antes mesmo de, até ganhando tempo, de uma forma mais rápida, porque a gente sabe que uma das questões que mais impactam é a questão da agilidade e até pela clareza das informações. Então, às vezes, com uma assistente virtual, a gente conseguiria tratar aquele assunto de uma forma, daquela maneira que o paciente pergunta, então, através do WhatsApp, daquelas maneiras, e tem instituições que já usam, né? Sim. Quando a gente pergunta de forma automática, vem ali, responda 1 ou 2 se a sua dúvida foi sanada. Não foi, então tem mais alguma dúvida? E aí, seguindo aquela mesma linha para ele sanar todas as dúvidas. E se a gente for pensar também nas questões operacionais, como a Larissa estava comentando em questão de gestão, é muito importante essa questão de tecnologia, porque através de dados a gente consegue analisar qual que é a experiência desse paciente em relação ao tempo, por exemplo. Então, dentro do projeto do Lean nas Emergências, que já foi comentado aqui, é um projeto que tem trabalhado para melhorar os nossos fluxos. O projeto 5S, por exemplo, é um programa para melhorar tanto essa questão da estética do ambiente, como também dos fluxos, como a Larissa comentou. E um dos pontos que a gente tem trabalhado dentro do Lean nas Emergências, desse projeto do Ministério da Saúde, é de avaliar, através de indicadores,
o tempo do paciente. Então, o paciente chega na recepção, qual que é o tempo que ele gasta até o consultório médico, do consultório médico até a parte do exame de imagem, e a gente analisa isso, e lá nós já temos, por exemplo, o prontuário eletrônico, mas as tecnologias podem ser aprimoradas para a gente alcançar esses dados de forma mais rápida. Então, alguns dados a gente demora um pouco ainda para puxar. Então, quanto melhor a tecnologia, mais rápida a gente conseguiria. Nós fomos recentemente em uma capacitação em São Paulo para tratar a gente participou de um curso de gestão de alta performance em emergências. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa de um hospital grande de São Paulo, e ele disse que lá, por exemplo, uma das tecnologias que eles têm é uma câmera em cada ambiente de transição de cuidado. E lá ele me comentou que quando eu chego na recepção, a câmera registra o meu rosto e registra ali o meu horário. E quando eu passo pela triagem médica, registra da mesma forma. Então, vai ser sempre a Fernanda mostrando o horário, de onde que ela passou, onde ela estava. Então, isso faz a gente ter um acompanhamento melhor, saber onde o paciente está, como ele tem passado a jornada ali de uma forma mais... Muito, né? mais segura. Então, assim, existem diversas maneiras, né, diversas questões, pontos, né, de melhoria, pensando em questão tecnológica, até inimagináveis, né? Quando me passou sobre essa questão, para mim era uma realidade que estaria muito longe, mas está muito perto da gente. É verdade. E, Larissa, como a educação continuada e a capacitação dos profissionais podem contribuir para um cuidado mais centrado no paciente? Com a melhora da qualidade assistencial, então, pacientes, colaboradores mais bem treinados para prestar serviço em saúde, com mais segurança, melhora também na empatia e na comunicação dos pacientes dos colaboradores com os pacientes, porque se você sabe muito bem aquilo que você tem que fazer, você é muito claro na sua explicação, né? A gente se confunde quando a gente não sabe muito. Mas se a gente sabe, se você sabe, então é muito clara a sua comunicação. E também no respeito, né? Em trazer para a alta gestão ou para a gestão as dificuldades que estão sendo vividas ali de uma maneira muito clara, muito coerente, para que a gente possa melhorar. Então, treinar os nossos colaboradores é obrigatório dentro da unidade de saúde, a gente faz isso mensalmente, mas precisa ter um objetivo. Então, hoje, onde estão nossos gargalos críticos? E os nossos gargalos críticos a gente identifica não no que eu acho, mas no que os nossos indicadores mostram, que é aquilo que a Fernanda explicou. Então, a gente precisa da tecnologia para levantar os indicadores, para a gente definir onde estão os nossos gargalos críticos e a gente conseguir desenvolver as nossas capacitações. Porque só desenvolver capacitação por capacitação também não tem efeito positivo, né? A gente precisa desenvolver em cima de onde a gente tem que melhorar, de quais são os nossos gargalos críticos, onde que estão os nossos potenciais riscos à saúde do paciente. Então, nós podemos ter muitas coisas boas em relação às capacitações dos colaboradores, mas principalmente a melhora da assistência em saúde. Isso. E, Fernanda, na sua opinião, por que pequenas ações como um sorriso, um gesto de empatia, têm tanto impacto na jornada do paciente? Quando a gente recebe um sorriso, muda tudo, né? Isso. Quando a gente chega num ambiente, seja qual for, seja um banco, seja um mercado, e ainda mais num hospital, né? Que a gente tem que pensar em hospitalidade. Então, ao meu ver, se eu, como paciente, chego no ambiente e vou ser atendida por alguém que sorriu para mim, por alguém que me tratou com empatia, eu vou me sentir acolhida, eu vou me sentir valorizada, não vou me sentir só mais uma naquele ambiente. Então, o sorriso, a empatia, ele faz toda a diferença, né? Tanto para nós, como estando como pacientes, como para nós, estando como colaboradores, colegas de trabalho, como é importante o nosso envolvimento, né?
de no dia a dia eu chegar diante da Larissa com um sorriso, com empatia, ela chegar até mim. E até isso é uma cultura que a gente procura implementar dentro desse projeto, porque como o projeto ele é para trabalhar a experiência do paciente, sem nenhum momento ignorar ou anular a experiência do nosso colaborador, então, dentro dessa cultura de experiência do paciente, a gente precisa, e uma das nossas propostas é essa, melhorar a experiência do nosso colaborador para que, eu estando bem junto com a minha colega de trabalho, nós consigamos sorrir e tratar melhor o nosso paciente, tratar ele com empatia, né? Então, é o que faz toda a diferença ali no dia a dia. Valorização do nosso paciente através de um gesto de sorriso, através de um gesto de empatia. Sem dúvida. E Larissa, por que é essencial que essa transformação cultural aconteça agora no setor de saúde? É importante porque com as pessoas mais digitalizadas, né, elas têm mais voz. Então, grandes desafios que a gente enfrenta é a ausência da comunicação. Então, às vezes, o paciente tem uma percepção sobre o serviço de saúde que é completamente diferente do que o serviço de saúde tem oferecido. E muito isso por conta dos atravessamentos da história, das percepções passadas. Então, quanto mais voz a gente der para esse paciente hoje, alinhar as expectativas, a gente fala muito sobre alinhar as expectativas na experiência do paciente, porque é trazer o paciente para a realidade do hospital. Né? O que o hospital consegue ofertar, quais os serviços que ele consegue atender, isso que você tem vai ser atendido lá ou não? Se não for, onde que vai ser atendido? Então, a mudança de cultura dentro da unidade de saúde, ela serve para, primeiro, nos adequarmos à demanda da sociedade hoje frente às necessidades da saúde. Então, eu estou mais exigente. Então, eu fui marcar uma consulta para o meu filho em Goiânia semana passada. E, assim, não desmarquei, não consegui finalizar, porque estava tão impessoal, estava tão assim, que eu ficava o tempo todo pensando, eu falava, meu Deus, essa clínica está perdendo muito dinheiro com falta de analisar a experiência do paciente. Porque a menina ficava assim, me manda mensagem aí nesse número. Eu falei, mas eu já estou falando com você nesse, da clínica, a gente não pode resolver nesse? Não, me manda no meu pessoal. Eu falei, não, você pode me chamar então? Então, assim, sabe, são detalhes que se eu trabalho com a experiência do paciente. Então, para mim, isso é de uma proporção grande, né? Então, imagina a experiência do nosso paciente também, né? Quando a gente começa a dificultar muito no serviço, muitas etapas burocráticas, muitas coisas, a gente não está pensando na experiência do nosso paciente. E por que assim, toda a nossa relação com ele é contada. Então, se você recebe ele bem, sorrindo, satisfeito, né, mesmo que vá demorar, mas você explica, olha, o tempo de atendimento para essa classificação, né, pode demorar tanto, o tempo de atendimento para essa classificação pode demorar tanto. Olha, tivemos um acidente de múltiplas vítimas, a equipe toda está concentrada nesses pacientes, o atendimento aqui na porta vai demorar mais um pouco. Então, se a gente consegue ter esse movimento de se comunicar melhor com o paciente, nós mudamos a percepção cultural do paciente sobre a instituição, aumentamos a credibilidade. Então, quando a gente falar algo, o paciente e o nosso usuário, ele vai entender que aquilo é aquilo mesmo, que é uma informação segura, que é uma informação verídica. E aí nós vamos melhorar a relação, né, do hospital com a comunidade, da comunidade com o hospital. Por isso que a mudança de cultura, tanto dos nossos colaboradores, quanto a mudança de cultura da sociedade frente à instituição, são importantes de serem alinhadas. Exatamente. Então, a gente chega aqui à última questão, e aí as duas podem respondê-la, né? Começando aqui pela Fernanda, que passos simples cada ouvinte, né, considerando que seja um profissional da saúde, né, pode adotar para contribuir com uma experiência mais humanizada para os pacientes? Se a gente fosse numerar passos simples, teria talvez mais de 100, muitos passos, né? Muitas coisas a se fazer. Mas talvez entre os primeiros seria tratarmos o paciente como ser humano, não como um caso clínico.
Então, se eu vou tratar o joelho desse paciente, eu não vou tratar o joelho, eu vou tratar o paciente, né? Então, eu vou tratar a Fernanda como paciente, como a integralidade que ela é, tudo que ela já passou, todo o histórico que ela já viveu diante da saúde. Então, a gente vê muito essa questão nos pacientes que, por exemplo, com câncer. Então, o paciente oncológico, ele tem um histórico muito pesado, né? É um paciente que, assim como os outros, eles não podem ser tratados como mais um, né? Todo paciente, assim como o oncológico, ele tem uma história, e é uma história de, muitas vezes, superação, muitas vezes de muita dor, de muita luta, e são histórias que a gente não pode ignorar de maneira alguma, né? Então, primeira questão de uma orientação simples para promover a experiência do paciente. Trate o paciente como ser humano, como o único que ele é, na sua complexidade, na sua singularidade. Então, é a primeira questão. Outra questão simples. Para tratar esse paciente como único, a gente precisa tratar ele sempre pelo nome. Então, sempre pelo nome, sempre confirmando e se apresentando para aquele paciente. Então, dentro dessa questão de identidade, o paciente precisa saber. Então, senhor Francisco, eu sou a Fernanda, eu estou aqui para atender o senhor. Né? É uma questão muito básica, muito simples, que talvez na correria do dia a dia, pelo volume de pacientes, às vezes o profissional não vai se atentar a esse detalhe. Então, é muito simples e é importante. Às vezes a gente pergunta, você foi? Mas quem te atendeu? Ah, não sei o nome, eu não me lembro. Então, que todas as vezes que eu vá até o meu paciente, eu me apresente. Eu pergunte, lembra meu nome? Lembra quem sou eu? E aí eu faço uma conexão. Então, é muito simples, mas precisa ser a longo prazo a gente se acostumar com esse hábito, né? E eu costumo dizer que o poder das conexões é um dos detalhes mais importantes da nossa vida. Porque se eu não tiver conexão com você, eu não consigo estar aqui. Se eu não tiver conexão com uma colega de trabalho, eu não consigo trabalhar com ela. Quanto mais com o paciente, que às vezes eu vou precisar operar esse paciente, eu vou precisar puncionar esse paciente. Então, é o corpo dele, é a individualidade dele, né? Então, são questões muito simples, que já podem ser colocadas em práticas hoje. Sempre lembrar desses detalhes. Isso mesmo. Bom, aproveitar que a Fernanda falou para os profissionais, eu gostaria de falar para os pacientes, então. Sim. Paciente chega na unidade, respeite as normas e regras e rotinas da unidade, né? A equipe da recepção, ela não tem governança sobre as determinações dentro da unidade, né? E eles acabam recebendo a maior parte das críticas em relação a isso. Mas as normas e regras não são a delivery, né? Elas são para proteção do paciente, para proteção dos colaboradores e para que a gente consiga prestar um cuidado. Porque se a gente não coloca horário nas coisas, se a gente não coloca normas nas coisas, se a gente não coloca processos, fluxos, POPs, a gente comete muitos erros, né? Então, não tem horário para você comer. Então, vai saber que horas que vai vir a comida, né? Imagina você enquanto paciente nesse sentido. Não sabe que horas. Ah, a comida vem aí, 1h vem. Que horas quer visitar? Não sei, 1h a visita vem. Que horas quer a troca de comida? Não sei, 1h o acompanhante vem. A gente não consegue trabalhar desse jeito, né? O cuidado, ele é integral. Então, para ser integral, a gente precisa controlar muitas coisas. Então, a gente convida os pacientes a respeitarem as normas e rotinas. Quando tiver algum atravessamento ou algum incidente ou alguma questão que precisa ser tratado de uma maneira, chame a gente para conversar, né? Eu, enquanto agora gestora da qualidade, estou à disposição. Eu já falei mais de uma vez aqui, meu telefone está no Google. Digita lá, telefone do Hospital Estadual de Jataí, aparece o meu. Podem me mandar mensagem, né? Entrar em contato, que a gente vai acolher, vai entender a demanda e o que for necessário ser feito, e possível ser feito, nós iremos fazer. O nosso objetivo não é inviabilizar a visita, não é inviabilizar nada, nenhum momento da experiência. É cuidar do paciente de forma segura e integral, e a gente precisa do apoio da comunidade. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para os nossos pacientes é: perguntem aos médicos o que vocês têm. Perguntem, doutor, qual que é o meu diagnóstico? Ah, ainda não tem diagnóstico. Tá, mas o que eu estou tendo agora? Dentro do que eu tenho agora, o que o senhor colocou aí no meu prontuário, né? Por que o senhor colocou isso? O que o senhor está suspeitando?
Quais são os exames que eu preciso fazer? Esses exames têm efeito colateral? Quanto tempo eu vou ter que tomar essa medicação? Quem vai fazer ela para mim? Quais são os horários? Não é proibido especular, o médico. Não é proibido. Na verdade, é necessário. Quanto mais você souber do que vai acontecer com você, maior segurança tem no seu tratamento, né? E aí você tem uma previsão do tempo que você vai ficar. Eu recebo muitas demandas do tipo, estou aqui há muitos dias, não sei o que eu tenho. Quando a gente vai investigar, a equipe tem repassado, mas está tendo uma falha de comunicação. Muito por conta que a gente precisa aprimorar os nossos processos, mas também porque o paciente não pergunta, fica com medo. Quantas vezes eu já fui atender? Eu vim da assistência. Então, quantas vezes eu fui atender uma equipe falou assim, eu fiquei com vergonha de pedir pro doutor, porque ele estava com pressa. Gente, médico tá sempre com pressa. Doutor, eu sei que o senhor tá com pressa, mas eu preciso fazer algumas perguntas. Espera aí só um pouquinho. Tira a cartinha do bolso, eu sempre falo, tira a cartinha do bolso, abre ela lá na frente e fala, qual que é o meu diagnóstico? Quanto tempo eu vou tomar essa medicação? E a mesma coisa para a equipe assistencial. A enfermagem vai lá, a fisioterapia vai lá. O que eu tenho? Né? Por que a gente está fazendo esse exercício? Eu e a Fernanda, a gente veio da assistência. Então, é importante. Eu vim da psicologia. Larissa, por que o médico falou para a psicóloga vir aqui? Né? O que vocês estão suspeitando? Né? Qual que é o meu diagnóstico? Então, são processos que o paciente tem que estar ciente do cuidado. Né? Nós já tivemos diversos atravessamentos por isso, assim, porque o paciente não pergunta, a equipe às vezes não perguntou, vai passando por hábitos. Então, a gente vai corrigindo de cá e o paciente vai se fortalecendo de cá e nós vamos ter comunicações aprimoradas, experiência do paciente segura e confiável. E, mais uma vez, tiveram problemas, venham até nós. Nós estamos à disposição para receber, ouvir, resolver, fazer as tratativas que se fizerem necessárias. Eventos, incidentes, adversidade pode ocorrer com todo mundo. Isso é factível, né? Faz parte do cuidado da saúde. Né? Pode acontecer de você chegar lá um pouquinho fora do horário da troca de acompanhante e ser barrado na recepção, porque é a determinação da recepção. Mas, às vezes, a gente consegue conversar, entender o porquê que você chegou atrasado. Vai ser sempre, vai ser toda vez. A gente consegue abrir uma exceção. Mas conversem com a gente. Né? Contem conosco na solução dos problemas que vocês tiverem na unidade, né? Dos atravessamentos. Nós estamos aqui para resolver. Eu, a minha equipe, a equipe multi, a diretoria, nós estamos aqui, as lideranças, nós estamos aqui disponíveis para isso. Contem conosco. Então, eu acho que é isso que eu mais gostaria de deixar assim, para a comunidade como presente desse podcast, né? Contem conosco na resolução dos problemas do hospital. Nós sabemos, nós conhecemos as nossas fragilidades, nós estamos empenhados em solucionar esses problemas. Isso. E eu gostaria de complementar a Larissa, dizendo que nada disso seria possível sem essa devolução dos pacientes. Exatamente. Então, o projeto, ele começou agora em 2025, né? Já está em andamento e isso, todas as ações, tudo só foi colocado no papel, só foi desenhado porque a gente teve o feedback deles, né, a devolutiva deles sobre como eles têm sido atendidos na nossa unidade. Então, dizer que muitas das vezes as dores deles, né, as queixas, elas são também as nossas queixas, mas a nossa vontade, na verdade, a nossa vontade de implantar melhorias, ela está totalmente conectada com a vontade deles de serem melhor atendidos. E a gente precisa que isso fique muito claro para quem estiver ouvindo. Então, nós temos grande vontade de estabelecer melhorias. E isso só é possível se eles vierem no canal certo trazer essas informações para nós. Então, qual que é o canal certo? A Larissa mostrou, ela está à disposição e nós temos também por toda a unidade o telefone da nossa ouvidoria. A ouvidoria da unidade, ela está membro participadora do nosso projeto e do nosso cuidado. Então, a nossa ouvidoria, ela é ligada na ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, ligada na ouvidoria do SUS. Todas as queixas nós recebemos e nós analisamos essas queixas e nós damos tratativas para essas queixas. Então, através desses dados é que a gente vai melhorar
a experiência do nosso paciente. Então, o projeto ele já começou. Então, vai acontecer de uma cultura, ela demora a ser implementada. Então, vão acontecer aí no decorrer da jornada, no decorrer do caminho, algumas situações que a gente vai ir ajustando. Né? Principalmente nesse início, o que for chegando para nós vamos inserindo nesse projeto. A equipe que está diante do projeto é muito grande, então a ouvidoria, o núcleo de segurança do paciente, a gestão da qualidade, a diretoria está toda engajada, como nós mostramos aqui até o momento. Tudo que vem chegando para nós vamos analisando nas nossas reuniões periódicas para a gente conseguir colocar em prática. Então, o nosso canal para ouvir isso, dar essa devolutiva, é justamente a nossa ouvidoria, para a gente conseguir fechar, né, Larissa, tudo que a gente tem proposto. E a ouvidoria é o que a gente faz monitoramento. A gente já falou disso, acho que nos 3 episódios anteriores. Façam devolutivas na ouvidoria, seja positiva, neutra ou negativa. Nós precisamos delas. A gente não acha ruim. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, tá bom, obrigada por me atender, mas eu vou fazer uma queixa na ouvidoria. Pode ir lá, por favor, vá. Porque, assim, é a forma que a gente formaliza a demanda do paciente, é a forma que a gente consegue estruturar para onde ir. Então, assim, o paciente está se queixando disso aqui, então o nosso foco tem que ser nisso aqui. Né? Então, é a forma que a gente mensura também os próximos passos. Então, vão na ouvidoria. A ouvidoria está aberta a nos repassar e nós estamos abertos a resolver. Certinho. Quem não achar seu telefone no Google, vai na ouvidoria. Tá certo, mas de todo jeito eu mando ir para a ouvidoria também. Tá bom. Então, termina assim o primeiro fruto, né, dessa parceria entre a TV Câmara, a Câmara Municipal e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho, o ERJ. Né, essa nossa série de 4 episódios, Experiência do Paciente. E a gente gostaria de ouvir das pessoas, né, Larissa? Sim. Aqueles que acompanharam os 4 episódios, os que acompanharam 1 ou 2, mas sobre quais temas eles gostariam que a gente tratasse nas futuras parcerias, que a gente vai continuar com a parceria, né? Haverá outros frutos, né? E quais são essas questões que vocês gostariam que explorasse? É só mandar sua sugestão, seu comentário aqui pela Câmara, né, pelas nossas redes sociais, caixas de comentário aqui, né, no YouTube e também para vocês, né, nos meios de comunicação do ERJ. E fica então nosso agradecimento a vocês, né, por ter encarado essa parceria, né, vindo aqui e fazer com a gente esses 4 episódios dessa série e estamos abertos aí para novas parcerias. Com certeza. Francisco, mais uma vez, agradecer toda a TV Câmara pela abertura, para que a gente possa discutir saúde, né? Saúde tem que ser discutido arduamente, né? Para que a gente possa produzir saúde de qualidade. Então, obrigada. Agradeço a todo mundo que assistiu. Mandem dúvidas, perguntas, estamos aqui para isso. Quem sabe a gente não abre uma outra sequência aí, né? Uma outra Exatamente. temática. Mas obrigada mesmo a todo mundo da TV Câmara aí pelo apoio, pela receptividade. Francisco, obrigada mais uma vez. Obrigado, Larissa. Obrigado, Obrigada, Fernanda. eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e que tenhamos uma ótima experiência para todos os nossos pacientes. Sem dúvida alguma. Obrigado também à Jaqueline, que também esteve nos 4 programas, ela que é da comunicação do ERJ, e registrou a participação de vocês aqui nos estúdios da TV Câmara. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa série de 4 episódios de podcasts sobre experiência do paciente.